Boa Tá. noite, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Nossa, que honra estar aqui conversando com você. Eu acho que hoje, gente, é mais tenso, porque hoje a gente está falando com a dona do pedaço, então a Não, responsabilidade é sempre maior. é tenso para mim que estou falando com o fera da discussão sobre cidades. Eu tô aqui só de Ó, visitante. como a gente vai falar de ingenuidade hoje, é chá de hibisco, viu? Chá de hibisco, meu. Não, o meu também, é sério, gente. O meu é suco de uva. É Como que sério, você tá, Cris? olha aqui como ele é transparente. Ainda é artificial ainda. Ai, minha Nossa Senhora. É, eu tô, Até, eu até te tô. diz que, É, ah, pode até falar. te diz que é a patroa que entrou. Quem falou? A Thalita. Ah, Thalita, tá? Um beijo. Ah, eu tô bem, eu tô um pouco perdida, porque meu celular daqui a pouco escorrega, eu tô tentando achar uma fita crepe para colar. Olha aqui, achei. Ô, Cris, Oi. eu acho que podemos pular a parte de apresentações, né, gente? Porque, né, mas assim, seguindo alguma formalidade, que eu acho que sempre, que nunca é demais, eu queria agradecer, porque assim, esse mês de setembro eu estou responsável, né, por coordenar, por conversar, por dialogar, mas eu acho que essa ideia foi muito boa, né? E vamos dar crédito a quem teve a ideia, né? Que é a Isa, não foi? Foi. E, e ela está falando aqui que qualquer coisa ela edita no final, então estamos livres. É isso aí. Ah, adorei. Eu acho que, como a gente não pensou nisso, né? Eu acho que é importante também. Você estava brincando, claro que você é a dona do pedaço, mas eu acho que é no sentido melhor da palavra, assim, né? Eu acho que a iniciativa, a ideia da escola aberta, né? Eu acho que é tudo que a gente precisa atualmente, né? Meios, que eu, talvez neste momento da pandemia, mas antes, né? A gente já vinha trabalhando com a questão das lives e já vinha aparecendo esse modo de interação que não pode ser o único, mas ao mesmo tempo também é uma forma da gente saltar escalas, né? Então acho que por tudo isso, assim, acho que é muito bacana dialogar com você, porque é um esforço, né? Sabemos que você tem mil e uma coisas para fazer durante o dia, durante o ano, na sua profissão, né? Que é uma profissão que exige, né? Além do conhecimento, uma dedicação cotidiana e ainda você se preocupar com outras pessoas, com o apoio, evidentemente, de outras pessoas, mas mesmo assim tomar essa frente de propor para nós, não, eu acho que não só para a arquitetura e para o urbanismo, para aqueles que estão de fato na área, né, vamos chamar assim, ou no campo da arquitetura e do urbanismo, mas para todo mundo, né? Como eu É, disse para a Joseli semana passada, eu acho que a gente está falando de cidade, todos nós, né? Então, qualquer tema é interessante, né? Não sim. existe... Eu sempre acho isso, sabe? Não existe nada sobre a cidade que não seja interessante, independente das nossos diferentes lugares ali de onde a gente está olhando, tecnicamente, politicamente, né? Sim. Então, então eu queria sim te agradecer por todo o projeto e por estar aqui hoje, né? Achei que e a Isa também que teve essa ideia. Eu acho que vai ficar aqui registrado a nossa possibilidade de diálogo, que sempre é muita, né? Sempre é muita, mas em algum momento eu acho que a gente tem mesmo que sentar para dialogar, para conversar, para falar, para traçar um diálogo, né? Definir um diálogo com algum fio condutor, como a gente vai fazer hoje, né? Dessa formalidade eu nunca abro mão, assim, eu acho que é importante a gente sim, né, escolher, eleger um tema e falar sobre ele Sim. nesses momentos Sim. para registrar, tá? Então, obrigado, viu?
Antes de começar, assim, eu tenho algumas... Eu já falei para a Joseli semana passada, e nas próximas também vou falar isso. Não elaborei questões, mas eu acho que tem aqui um direcionamento para a gente conversar. Então, obrigado, viu, Cris? Eu quero te agradecer por ter aceito o convite nosso e conduzir esse mês tão maravilhoso. E a gente tem, além da Roseli que falou semana passada, a gente ainda tem duas ótimas e maravilhosas convidadas que você vai conversar até o final de setembro. Eu agradeço, Catelã, essa ponte, né, e essa possibilidade de troca, porque o diálogo nada mais é do que ouvir e ser ouvido, não é verdade? Então, eu te agradeço por ouvir o nosso pedido, de conduzir esse mês com um olhar incrível de abertura que você tem dentro do seu lugar de fala, que amplia, né, e que fundamenta aí as nossas ações como arquitetos urbanistas, né? A geografia vem antes. A geografia, ela fundamenta a construção de qualquer inserção e de qualquer construção da civilização. Então, eu quero muito, muito, muito te agradecer por ter aceito para conduzir esse mês de setembro. E para mim é uma honra, a dona Isa, que inventou, né? Cris, vai lá você falar sobre algumas generosidades urbanas, ou enfim, uma relação aí da edificação com a geografia. Uhum. E obrigada, Márcio, vai ser uma honra, assim, eu vou tentar conversar com você da maneira que a gente for direcionado aí. Legal. A semana passada, assim, nesse diálogo, como, claro, a Joseli também é geógrafa, né? Então a gente abordou um tema que eu até brinquei, que algumas pessoas, né, vieram me dizer, falar, mas nossa, que tema pesado, né? Que era o tema da semana passada, mas eu acho que a conversa foi tão bacana Sim, que, né, assim, por toda a história que a Joseli tem, e, de fato, assim, eu acho, assim, acho que a geografia, ela pode, ela tem essa contribuição, né, a geografia acadêmica, né, que se estrutura a partir, sobretudo, do século XVIII, né, XIX, principalmente, mas eu acho que a geografia ela nasce com o mundo, assim, né? As primeiras curiosidades, né, que o homem, né, que a humanidade tem em pensar qualquer tipo, né, qualquer ação de escala, né, qualquer ação ali orientada, né, por essa racionalidade de articulação nossa com o espaço no qual a gente sim, vive. sim, Então, sim. então eu acho que a geografia, o que ela mais me fascinou, assim, né, desde que eu entrei né, fazer o curso de geografia, acho que foi isso, assim, porque de fato quando a gente entra fazer alguns cursos, acho que acontece com todo mundo em todas as áreas, a gente não tem dimensão, né, da construção epistemológica da coisa, né, ou seja, em que momento se construiu enquanto uma ciência, enquanto uma proposta de olhar o mundo a partir, né, do empírico, mas pensando conceitualmente, né? Sim, E aí a geografia com as suas categorias, né, ou seja, o lugar, a paisagem, o território, a região, né, o próprio espaço, que é a categoria estruturante do nosso pensamento, e que é também da arquitetura, né? Ou seja, a gente sim, roda, roda, roda e a gente se tromba, né? Nós, geógrafos e arquitetos, porque a gente está falando da mesma coisa, por outras sim, entradas, por outras saídas, por outros olhares, né? Mas sim, eu acho que é isso. E a geografia tem uma contribuição, Cris, sobretudo a geografia francesa, né? A partir do Vidal de Lablache, que foi um geógrafo, né? Aqueles que conheciam o mundo, assim, que olhava, né? A partir num momento onde a natureza ainda ela se impunha, né, à sociedade, a gente ainda ia viver a Revolução Industrial, né? E a geografia francesa, ela tem uma ideia estruturante que é dos gêneros de vida, né?
E os gêneros de vida, ela é uma ideia meio que colocada assim, a partir de uma construção, de uma primeira construção de como entender a sociedade, mas sem desconsiderar a natureza, né? O Marx, quando ele estruturou, bom, foi estruturando, né, seu pensamento, olhando para a sociedade industrial, ele tentou nos tirar disso, né, também com uma crítica que ele trazia sobre a ideia da segunda natureza, né? O Marx dizia isso, olha, nós, a partir da Revolução Industrial, nunca mais seremos uma sociedade como antes. Nós vamos se desvincular da natureza para encontrar uma outra forma de interação que vai ser mais artificializada, né? Acho que essa outra forma de articulação, ela tem muito a ver com o que a gente pode falar hoje, né? Ou seja, em que momento, né, o pensamento da arquitetura e do urbanismo, ele é estruturado, né? Porque para a gente entender essa arquitetura contemporânea e tudo isso que a gente está, inclusive os esvaziamentos, né, que é uma ideia importante para a gente conversar hoje, a gente tem que entender de onde a gente veio, né? Sim. E nós viemos, e aí eu não sei se você concorda, né? Vamos conversar sobre. Acho que a arquitetura e o urbanismo, ela vem, né, mais dessa sociedade já industrial, né? Ou seja, desse pensamento, muito embora, né, tenha um passado, né, pré-revolução industrial, eu acho que o que a gente vive hoje é muito mais uma arquitetura, um urbanismo do pós-revolução industrial, né? E talvez seja esse o engodo, né? Talvez seja esse o campo onde a gente tenta se libertar de algumas amarras do funcionalismo, por exemplo, que aliado ao capitalismo, né, tem negado várias coisas. A Joseli falou de algumas na semana passada, né? E quando a gente fala a cidade nega isso, a gente está dizendo que a arquitetura nega, né, que as nossas ações nega, que o planejamento nega, que o Estado nega, né? Então eu queria falar um pouco dessa transição, antes da gente entrar no agora, sabe? Uhum. Como que você, como uma arquiteta e urbanista brasileira, né, que vive numa cidade do interior, do chamado, né, assim, vulgarmente interior do estado de São Paulo, Interior mas uma profundo, né? cidade que não, do profundo, mas uma cidade que não ficou parada, né, tem essa. E então como que você olha para essa profissão hoje, né, a partir do conhecimento acumulado, tá? Eu acho que esse é um ponto importante para que a gente poderia discutir. Eu queria também te ouvir um pouco sobre isso, porque eu acho que o que você faz, depois eu conheço o que você faz, né? Eu já entrei nos edifícios que você projeta, eu já parei em frente, eu já almocei nos edifícios já jantei nos edifícios que você projeta. Então, o que você faz é um conhecimento acumulado. Agora, esse acumulado para você, né? Ele vem de onde? Nossa, que pergunta, né? Eu acho que eu vou ligar para minha analista primeiro. Ela transcende qualquer conhecimento teórico, vem de onde, né? Mas, enfim, o Catelã, eu acho que é justamente isso. Mas eu vou começar um pouco antes, talvez, só um pouquinho antes dessa pós-industrialização que você levanta, com uma frase do Paulo Mendes da Rocha, que eu não posso jamais deixar de falar, que quando ele fala o seguinte, ele fala assim, sabe por quê que o homem fez cidade, o homem, né, não do ponto de vista do gênero, mas sabe por que a humanidade fez as cidades? E aí a pessoa que perguntou para ele fala por quê? Ele chega perto e fala assim, para conversar e se encontrar. Os homens, não diante da natureza que é inóspita, né, e que é devastadora, ele precisou se conectar ao outro para sobreviver. E não sobreviver só do ponto de vista físico, né? Mas sobreviver do ponto de vista
é psíquico, afetivo. Então ele falou isso, e aquilo faz muito tempo que eu vi isso numa entrevista dele, não sei se foi no filme dele, ou em algum livro que ele conta alguns relatos, eu não lembro exatamente aonde, mas para mim foi uma maneira tão assertiva e tão simples e que contém tantos conteúdos, né, que transpassam a geografia, a arquitetura, as questões da construção da cidade, até do pós-industrialização, e a origem de tudo isso, né? Porque quando ele fala que o homem é o que, que nós fizemos as cidades porque nós queríamos nos encontrar e queríamos conversar, o que, que contém tudo isso, né? Isso contém o mais profundo, e aí é por isso que eu falei que talvez a gente precisa voltar um pouquinho, não só lá nas civilizações nômades ou talvez na Mesopotâmia, que eles já se estabeleceram de uma maneira mais fixa às margens dos rios, enfim, né, para ter suprimento, e de forma coletiva eles plantavam e caçavam, enfim, já estou falando de um segundo momento das civilizações, mas se a gente for à Grécia, por exemplo, que é o berço de inúmeras produções da ciência ocidental, a ágora talvez seja o grande símbolo, né, dessa frase do Paulo Mendes da Rocha aí, que para que é a ágora, então? O que é a ágora? O que é essa praça, né? Onde Sócrates encontrava as pessoas. Era o que? Era um lugar para conversar, era um lugar para se encontrar, era um lugar que, a partir dessa troca e dessa conversa, era possível ser construído um momento seguinte dessa cidade, dessa civilização, dessa sociedade, da edificação ou até de outras inúmeras questões. Então, eu gosto bastante. O meu celular está apagando aqui, eu não sei por quê. Ele apaga para você aí de vez em quando? Não? Ele Não, apaga não, aqui. a gente está Ele fica te escuro. vendo. Então, e aí da onde vem, como arquiteta e urbanista, que produz arquitetura, como você falou, produz a edificação, mas da onde vem esse conteúdo acumulado? Ele vem da vontade de conversar e ele vem da vontade de se encontrar. E isso não acontece do lado de dentro da soleira. E aí eu posso até falar que eu também adoro isso, eu falo isso para sempre, sempre vou falar, que é o que o Artigas fala, né? Que a casa não termina na soleira da porta e não começa na soleira da porta. Então, a noção da edificação, que é o objeto construído, que compõe, entre inúmeras outras coisas nascidas lá da construção das primeiras civilizações, de organização da sociedade, essa ideia em mim de arquitetura, né? E então é mais ou menos isso. É de uma vontade de conversar, é de uma vontade de se encontrar. E quando a gente fala vontade de conversar, no mais amplo sentido, né? Na vontade de discordar e de ouvir outras maneiras de ver a mesma coisa. Então, talvez seja isso. E se a gente pegar historicamente, e talvez a gente possa visitar, né, do ponto de vista da arquitetura, questões técnicas, questões formais, questões espaciais, né? Porque se você for a Vitrúvios, por exemplo, se você falar da origem das coisas, Vitrúvios escreveu o primeiro tratado de arquitetura, ou seja, o primeiro conteúdo teórico e científico enquanto produção foi o vitruviano, né? Que data lá do século I. E lá ele define, entre inúmeras outras questões, três grandes pilares que definem o que seria, naquele momento, arquitetura, que são os firmitas, utilitas e venustas, né? Obviamente que ali, naquele momento, e ele fala também das cidades como um objeto octogonal, enfim, mas a gente restringe naquele momento ainda a arquitetura
a uma condição formal do objeto, né? Ou a uma condição da edificação propriamente dita, e que tem a ver, né, Catelã, se a gente entender filosoficamente aquele momento grego, romano, a gente fala de ideários e de busca por perfeição e por uma questão da formalização como uma estrutura de verdade absoluta sobre a imagem projetada, enfim, inventada. E a Acrópole grega, então, concomitante ali, um pouco antes desse momento, é o símbolo disso daí. E é interessante a gente falar disso, porque é muito contraditório, porque a origem, né, a gente não pode dizer a origem, mas vamos colocar as cidades gregas, entendendo como uma primeira sociedade democrática, né, ocidental, dentro de uma estrutura que não é a que a gente entende hoje como democracia, mas que naquele momento era, eles constroem edifícios, e esses edifícios, eles têm em si só uma vivência que não é interna. Olha que interessante, ninguém entrava nos templos. Por exemplo, a Acrópole grega, as celebrações aconteciam em torno do templo. A Acrópole grega tinha a deusa Atena lá no centro, né? Então, você vê, por mais que havia ali naquele momento uma construção formal da arquitetura, existia uma relação com o edifício que era muito mais externa a ele do que, de fato e efetivamente, de vivência na parte interna. Então, somadas essas questões formais, geométricas, de racionalização da construção não, do pensamento, geometrização, e somadas à ideia do encontro na Acrópole, né? Na Acrópole não, na Ágora, e trazendo isso tudo para esse nosso momento, dessa sociedade pós-revolução industrial, eu acho que a arquitetura, e pensando nessa pergunta que você me fez, né, vem da onde essa maneira de ver as coisas? Eu acho que ainda vem dessa necessidade de se encontrar e de construir pontes com o vazio. E o vazio é o espaço aberto, público, enfim, diverso, disputado, temido, amado, enfim. Eu estava lendo a gente tem que se preparar, né, para as lives, então a gente fica procurando assim. Eu estou perdida, porque eu não me preparei nada, estou inventando tudo aqui. Não, assim, eu vou estudar, né, que eu fico com medo, assim, de falar, será que eu vou falar alguma bobagem? Mas é brincadeira. Mas eu estava lendo um texto que eu já conhecia, e aí quando a gente conversou, né, sobre a ideia da gente falar sobre essa relação entre... Porque eu acho que eu não fui, talvez, claro no início, né, que o nosso fio condutor seria a relação edifício e cidade, né? Duas dimensões da vida que se complementam, né? E aí eu lembrei de um texto exatamente você falou do Vitruvius, eu lembrei da revista Vitruvius, de um arquiteto espanhol, que é o Hélio Pignon. Sim. Né? E aí eu fui reler o texto, eu tinha no histórico ainda, que tinha minhas pastas, e meu gato está querendo sair na varanda para ele tomar um ar e ele não consegue abrir a porta. Tadinho, abre para ele. Não, o outro Márcio está assistindo a live. Ele tá. Manda um beijo para ele. Tá, ele assiste. Nesse texto do Hélio, Cris, o título é assim, ó, Projetar sem metáforas, do edifício à cidade. Eu não conheço esse texto. E aí, ele é interessante esse texto, eu gostei, assim, eu acho que tem um debate bom, e sobretudo porque ele chama para o debate essa questão do conhecimento cumulativo na arquitetura, né, e aquilo que, de fato, essa arquitetura contemporânea vai abrir mão, né? Ou seja, do ponto de vista do que ele diz de uma renúncia da tradição, de um abandono,
né, como ele coloca no texto, de fundamentos que são importantes, não só fundamentos para a arquitetura, mas fundamentos do que nós podemos ser enquanto sociedade, e do menosprezo, ele coloca exatamente assim, palavras dele, menosprezo ao visual, né? Bom, mas a minha pergunta é, O a que que minha ele pergunta, chama de... né? Eu Acho estou que querendo saber o que que ele está chamando de menosprezo ao visual. Mas vamos eu acho continuar. que ele está o que eu entendi é que ele está falando desse esvaziamento também Sim, da admiração, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que ele está falando dessa metáfora, de fato, né? O título é assim, né? Projetar sem metáforas. Eu acho que é uma crítica que ele faz. sim, Na minha compreensão, sim. é uma crítica que ele faz. E o que você já disse agora, fazendo essa introdução, eu acho que, de fato, eu ia comentar mesmo sobre o texto, sobre o Hélio, mas aí eu quis comentar agora porque eu acho que você já falou um pouco disso, assim, falou. Quais são as metáforas, né? Ainda existe metáforas, né? Quando você vai projetar, quando você vai pensar o edifício, porque você estava falando assim da ágora, né? Você estava falando do edifício de quase que era uma contemplação apenas, né? É. Quase que era assim, Era uma a gente contemplação, né? era, né, uma contemplação, porque não era você não o Henri Lefebvre, né, que é o filósofo que talvez mais captou, um dos que captou, né, essa ideia do vivido, do concebido e do percebido para entender a cidade. E também a gente pode transpor isso para o edifício, porque o edifício é a cidade, né? Talvez Sim. numa dimensão ali interativa. E aí eu acho que será que o que nos impede, né, quando você vai, não vou fazer uma, primeiro eu vou ficar nessa, depois eu faço a outra pergunta. Tá. Quando você vai projetar, quando você vai pensar o edifício, o que que você coloca, né? Quais são os rabiscos que você faz ali nos tópicos principais, no que tange a encará-lo como algo da cidade, entende? Eu acho que mais do que só a ideia de, no que tange, ao encará-lo como algo da cidade, é a primazia do projeto, é entender que ele é algo da cidade. Todos, toda a construção, e daí talvez a gente pode, né, continuar nessa segunda resposta falando sobre a primeira, mas toda a construção desse olhar sobre o que é ou o que vem a ser a produção da arquitetura, ela perpassa, Márcio, onde estamos. E onde estamos no sentido amplo da palavra, que alcança questões de lugar do ponto de vista morfológico, né, que é óbvio, então questões de topografia, questões de insolação, enfim. No que tange questões socioculturais, onde estamos? Nós estamos em Presidente Prudente. Como que eu penso, como que eu poderia pensar um edifício aqui? É o mesmo que eu pensaria em São Paulo? Então, os nossos primeiros rabiscos, eles perpassam e eles se constroem a partir do lugar. Ninguém... E claro que como um conhecimento acumulado, não são partes isoladas, né? A gente precisa entender que eu não faço uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. São processos concomitantes e dialéticos. Mas tudo é respondido de uma maneira incrível pelo lugar, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista territorial, do ponto de vista urbano, do ponto de vista morfológico. Tudo é respondido. Toda, e eu falo isso até me arrepia, toda a arquitetura e toda a construção da edificação, nesse momento, é compreendida como uma resposta, simplesmente. Ou como uma intenção de resolver um problema que às vezes nem existe ainda, que vai vir a existir, porque você olha, você fala, olha,
daqui a 2 anos, aquele terreno ali, ele vai ter um prédio. Não existe projeto de prédio ali, mas o que vai acontecer com o fluxo ou com o sistema viário nesse nó aqui, que eu vou projetar um outro edifício que tem nada a ver com aquele que futuramente pode vir a acontecer. Então, é o lugar a essência das coisas. E aí, por isso que a gente, em arquitetura, entende que a geografia, do ponto de vista territorial, urbano, enfim, ela é, de fato, a construção desse fundamento. Logicamente que somada, né, às questões socioculturais e políticas, enfim, outras mais. Mas os nossos primeiros desenhos são mapas. Os nossos primeiros são cartas, são linhas, são traçados, são percursos, seja ele do sol, seja ele de uma linha topográfica, seja ele de uma possibilidade de acesso, seja ele de um campo de visão, de uma mata, enfim. Não há arquitetura na construção de um desenho de uma planta, por exemplo, que não reconheça o lugar como a essência de qualquer discussão. Claro, né? Estou falando isso na nossa prática e no nosso entendimento, enfim. Mas, Cris, algumas palavras nos incomodam, né? Eu acho que não só na arquitetura, na geografia, na história, na sociologia, na antropologia, algumas palavras realmente nos incomodam porque parece que a gente vai perdendo a essência a partir delas, né? Então eu vou aqui dizer, porque como a gente está falando da cidade, né? Assim, do edifício e a cidade, como a gente está falando né? Eu estou falando desde a geografia. Eu queria primeiro te dizer, te perguntar, ou você comenta aquilo que você vê enquanto uma cidadã do mundo, né? Em relação à cultura, né? Acho que assim, a arquitetura para você ainda é cultura, assim? É possível você, a partir do edifício, né, de pensar o edifício, você entrar na dimensão da cultura? E como? Aí agora eu vou falar uma coisa muito interessante que o Ciro fala, e que não foi o Ciro que falou, ele cita Humberto Eco. Mas eu não li isso na fonte, eu vi uma fala do Ciro Pironi, que os arquitetos são os últimos humanistas, e pensando no aspecto de que é uma construção da viabilização de um objeto a partir de algo que é imaterial. E aí, nessa questão que é imaterial, é que está a construção de uma civilização e toda a sua cultura e toda a sua lógica de vivência, de relacionamento e de produção de arte, enfim, do que quer que seja. Eu não vejo como descolar a arquitetura da cultura. Eu acho que nós somos a resposta. O edifício é a matéria junto com a produção científica toda, obviamente, que vai permanecer. Ele vai dizer sobre nós, Márcio, quer dizer, já diz, mas mais do que o que ele diz nesse momento, porque a gente sabe que a contemporaneidade é difícil, né, de ser definida por si só, mas daqui a 100 anos, quando as pessoas andarem, a Jaqueline colocou um vídeo essa semana, ela andando entre muros de condomínios, lá embaixo, lá perto da saída para Pirapó, nos lados dos Damas. E ela pegou e filmou, enquanto ela descia pelos muros, um caminho X que ela faz, e ela filmou aqueles muros. E ela foi relatando, né, que cidade é essa que nós estamos construindo. Isso vai dizer quem nós somos. Isso é uma resposta de uma cultura de consumo da terra, né, que a gente tem trazido às cidades. Isso vai dizer quem somos.
Isso vai se consolidar como o que fizemos a partir dessas nossas relações. Então, eu não vejo como descolar a cultura da arquitetura. E você fala isso é uma coisa tão engraçada, porque é difícil o reconhecimento de arquitetura como cultura, né? Mas, porque, eu entrei, por exemplo, nos editais do PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, não tem nenhum edital para arquitetura. Tem um edital para publicação de patrimônio. Não tem edital para, por exemplo, vamos fazer um projeto, vamos abrir um edital para fazermos projeto de uma escola para uma comunidade. Imagina que incrível, né? Quer dizer, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo não reconhece a arquitetura como um objeto de cultura, que vai, de fato, dizer quem somos, né? Eu tô com uma raiva desse meu negócio aqui que tá chegando um monte de WhatsApp, assim, ó, de um grupo que eu participo. Não tem como parar. E eu fico aqui, né? Cultura contemporânea. Essa cultura contemporânea. Mas você sabe que eu acho que isso, acho que é importante isso que você está dizendo, porque a gente também tem uma noção, às vezes, uma impressão, né, de que cultura ela só se produz com a história. E é verdade, né? Sim. Mas cultura também se produz com o presente, né, Cris? E a arquitetura, aí eu estou olhando, né, assim, de fora, mas assim, eu acho que a arquitetura ela é presente, né? Ela é o presente, quando você, porque assim, o edifício que se tornou eterno, aquele que se tornou eterno, mesmo aqueles que se tornaram eternos, né? Em algum momento ele foi ali o presente, né? Ele foi pensado num contexto, num contexto político, num contexto econômico, num contexto espacial, geopolítico, né? Sim. Ele não surge deslocado daquilo, né? Sim. A gente pode usar os muitos edifícios chamados, né, do patrimônio histórico, né, que só se tornaram do patrimônio histórico porque eles permaneceram, né, houve uma resistência ali ao tempo. Sim. Mas se a gente parar para pensar, aqueles edifícios, eles transparecem, claro, um momento, né? E transparece o agora, inclusive a partir da perspectiva do abandono, né? Sim. Porque eu falei no início que a gente ia falar sobre a questão do esvaziamento, né? Dos conteúdos, né? E a nossa preocupação, eu acho, e eu te perguntei da cultura, porque ao mesmo tempo que se defende, né, uma ideia do esvaziamento a partir da cultura, do esvaziamento a partir da arte, né? A gente também tem que colocar algumas aspas nessas afirmações, né? Porque o esvaziamento, e eu acho que a Priscila vai abordar isso a semana que vem, não percam, né? Porque a Priscila vai falar exatamente disso, né? Olha, a arte, né, a cultura, o esvaziamento que a gente diz e o que a gente reconhece como cultura e arte tem um recorte de classe e um recorte, né, muito orientado para aquilo, né, que estão nos segmentos mais altos da sociedade, ou para uma arte, ou para uma cultura. Voltou? Voltei. Eu tô mal instalada aqui. Tô tentando. Desculpa, pode falar. Não, eu estava dizendo isso, que eu acho que a gente tem que colocar alguns parênteses. E quando a gente fala de arquitetura, né, alguém me pediu ontem, né, para eu escrever uma frase assim, que expressasse a luta política a partir do CAL. E aí e quem me escreveu falou: você não é arquiteto, mas você é professor do curso de arquitetura. Então, assim, quando a gente é professor de um curso, né, de formação, né, de pessoas, a gente tem que olhar para a perspectiva política, né? Sim. Acho que é importante. E eu acho que esse esvaziamento da cultura, da arte, isso que da própria arquitetura, tem muito a ver com essas escolhas, agora tá bom, com essas escolhas que a gente faz, né, Cris? Sim.
Então, se a gente está falando do esvaziamento, né, já falamos, você já comentou sobre a cultura, acho que é uma questão importante para nós. Sobre a arte é outro tema, né, que a gente a semana que vem vai poder abordar mais. Mas a questão que eu queria agora, né, pensando a partir do que você nos disse, tem a ver assim com pensar para onde vai, né, a nossa reivindicação sobre a arquitetura, né? Porque não dá para continuar reivindicando olhando somente para uma parte da sociedade, né? Agora, e quem fez isso muito bem, talvez você acho que concorda com isso, é o mercado, né? O mercado fez isso muito bem, né? Poderíamos dizer que o mercado esvaziou, né, a arquitetura da cultura e da arte. Sim. O mercado faz isso muito bem, sabemos disso. Por uma aceleração do processo, né? Por fazer do pensar a arquitetura e o urbanismo de uma forma muito mecânica, muito funcionalista, muito rápida, de servir à reprodução do dinheiro, né? Sim. Acho que a gente não tem como discordar disso. Não. Agora, a pergunta é, não vamos romper com o capitalismo amanhã, né? Portanto, a gente vai ter que encontrar novas formas de permanência da cultura, novas formas de permanência da arte e novas formas de permanência da arquitetura. Então, e aí vamos voltar ao edifício. Como a gente vai pensar? Bom, primeiro eu acho que eu queria que você também comentasse que edifício você está falando, sabe? O que é edifício? Né? Para quem está aqui ou para quem vai assistir esse vídeo depois, mas para mim também, assim, sabe? O que é edifício? Eu acho que antes de falar isso, sobre o que é difícil, eu acho que a gente precisa falar que essas que você perguntou, né? Como que a gente vai inventar essas formas? Porque amanhã a gente não vai romper amanhã com o capitalismo. E como construir esse resgate da arquitetura como cultura ou permanecê-la assim? Primeiro é que a gente precisa entender que é a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade que vai construir e efetivar esse resgate, talvez, ou essa ideia de permanência, ou de, enfim, de arquitetura como cultura e vice-versa, porque a arquitetura não é uma disciplina isolada. Aí eu vou entrar na segunda pergunta. Ela não é um edifício, né? Ela não é um prédio. E se a gente olhar para a arquitetura, e aí é a grande luta nossa, né? E você como professor, e eu como professora, da ansiedade dos alunos em fazer uma planta, né? Gente, a planta foi inventada no século XV, sabe? Né? Por Brunelleschi, lá no século XV. Não existia representatividade de desenho, essa relação. Então, a arquitetura não é um edifício, né? Arquitetura e urbanismo. E a origem da própria palavra da arquiteto, né? Ele é o primeiro da construção. Então, é aquele que entende a construção como uma construção da edificação, na relação que ela estabelece com o lugar que ela se coloca, né? E eu acho interessante a gente retomar um pouquinho e falar que o Frampton, ele fala isso, né? Ele fala que a arquitetura, ela é a construção, ela é a geografia construída, né? A edificação é a geografia construída, materializada pelo homem. É aquela que a gente consegue controlar tecnicamente. Então, é interessante isso. E aí, se a gente pegar uma fala mais contemporânea, você perguntou, né, do que é o edifício, ou a gente pode falar o que é a arquitetura no que tange a edificação. O Montaner, ele fala da arquitetura contemporânea como um sistema. Então, olha como essas coisas se conectam. Ele fala que é um sistema, ou seja, é uma relação de áreas distintas, é uma relação de áreas políticas, de áreas econômicas, questões econômicas, de questões políticas, de questões religiosas.
de questões de técnica, claro, porque eu preciso viabilizar a questão, eu materializo respostas à sociedade em forma de tijolos sobrepostos. Então, se a gente entender, se deslocar da arquitetura como um edifício, então aí você me pergunta, o que é o edifício, né? O edifício é uma construção só. Ele não é arquitetura. Ele é uma construção. E aí é interessante, porque daí a gente pode falar do Carlos Lemos, porque o Carlos Lemos, ele define a arquitetura, ele fala que há construções, toda arquitetura é uma construção, mas que nem toda construção é uma arquitetura. E essa definição dele é a primeira, é um livrinho bobo que chama O que é Arquitetura. Então ele faz um panorama... Oi, pode falar. Não, eu só ia aproveitar uma ponte do seu pensamento para dizer que, então, a arquitetura ela não cessa, né? Ela O não processo, cessa, exatamente, ela né? não Ou cessa. seja, da inteligência, né? Da racionalidade, do conhecimento, de você pensar a forma, né? A arquitetura só se completa com o uso, né? Ela se Sim. completa com as formas de apropriação. Desculpa, uso não é uma palavra boa. Sim, Né? exatamente. Com as diferentes formas de apropriação. Sim, mas olha que interessante. A gente pode até falar nessa fala sua, Bruno Zevi. Bruno Zevi, que é um crítico italiano, e ele está num contexto italiano, né? E a Itália, a discussão do Bruno Zevi é absolutamente formalista, então a gente precisa entender essas questões contextuais, mas ele fala que a quarta dimensão da arquitetura é o homem. O homem no uso desse espaço, o homem na vivência desse espaço, o homem na apropriação, não gosto de usar essa palavra o homem, né? Porque a gente precisa desconstruir essas questões, mas enfim, é o ser humano ocupando esse papel de quem usufrui do espaço construído. E aí a gente pode emendar uma outra questão. Então você pode me dizer que a arquitetura é, na verdade, o vazio. Olha que lindo. Ela é o vazio. Ela é o vazio. E uma continuidade. E se ela é o vazio, ela pode ser o quê? O vazio da cidade. Ela se descola da edificação quando a gente começa a conectar esses olhares, né? A gente passou por Montaner, por Bruno Zeff, por Frampton, e aí de repente você fala, nossa, então a arquitetura é o vazio. Então eu sou a quarta dimensão da arquitetura, eu. E então, se eu sou a quarta dimensão na apropriação que eu faço desses espaços, e os espaços nada mais são do que subtrações da construção maciça, ou da construção como matéria, então o vazio da cidade é a arquitetura. Então a praça, então o espaço construído ou o não construído. E aí então eu desmonto a ideia de que a arquitetura é um edifício, né? A Ivy até falou aqui que ó, dá até um rebuliço no coração com essa fala da Cris. Ah, eu não consigo nem ler. E Tavares, na Lígia, né? Na Lígia. A arquitetura é uma escala menor da geografia. Acho que é uma escala, né, da Lígia. E o Márcio Roda, precisamos falar mais sobre a intenção real do que nos propomos na vida, Cris. Aí. Como arquitetos, Márcio, é isso? E arquiteta? E arquiteta? Acho que... bom, ele vai dizer. Ô, Cris. Oi. Bom, a Isa avisou que faltavam 10 minutos e que ela queria segundo tempo. Eu acho que qualquer coisa eu ligo de novo. Tá. Mas eu não vou falar sobre a extensão da cidade, né? E como, ainda que o edifício, construção, né? Ele seja assim, uma construção. A arquitetura ela seja mais que isso, né? Depois a Márcia dizendo que sim. Depois a semana que vem a gente vai falar disso, porque a Priscila, ela vai falar sobre a periferia, né? E aí eu
eu vou até anotar aqui, depois eu vou assistir a live para não esquecer de dialogar sobre isso com ela, porque ela é uma pessoa que está olhando da arte, né? Olha que E está legal. fazendo essa crítica, né? Está fazendo essa crítica em relação ao que a gente vai pensar como arte no mundo contemporâneo. Mas, bom, vamos guardar isso. Galera, guarda aí a nota, porque semana que vem a gente volta. Mas eu queria também falar, já que você falou do edifício enquanto construção, né? E como a gente está agora pensando no mundo pós-pandemia, que estamos dizendo que vai ser muito diferente. Eu acho que ele não vai ser muito diferente, mas vai haver mudanças em algumas formas de pensar. Não é possível que a gente passe por isso e Sim, continuamos a ser tão iguaizinhos. Acho que não. Mas não vai mudar tudo, mas vai mudar algo. Nesse sentido, vai mudar o edifício, sim. né? Ou E eu, seja, você acha que a gente vai recuperar o quê para pensar o edifício? Ou a gente vai pensar coisas novas? É possível? eu acho que eu vou resgatar um pouquinho o momento anterior, né? E falando da edificação, porque a arquitetura como um vazio, e esse vazio pode ser o vazio da cidade, enfim, o vazio qualquer, mas a gente pode falar desse vazio como o vazio da edificação, ou seja, o vazio que é a subtração desse invólucro chamado prédio, né, chamado edifício. E aí a gente entra nessa sua pergunta. Então, quando a gente olha para a arquitetura sob esse ângulo, então se a gente recorta a arquitetura na escala da cidade e traz ela para a escala da edificação, que se relaciona, claro, com a cidade, enfim, a gente, e aí colocando essa questão da pandemia, nós precisaremos pensar sobre esse edifício como uma extensão do vazio da cidade. O vazio edificado como uma extensão do vazio da cidade. Porque o vazio da cidade, hoje, no momento pandêmico que a gente vive, ele é, entre aspas, seguro. Por quê? Então, quais são as recomendações? Se você não vá à academia, não vá ao espaço vazio da edificação, vá ao parque, ou seja, ocupe o espaço vazio da cidade. Por quê? Porque lá você não tem enclausuramento, você tem ventilação permanente, você pode ficar numa distância segura do colega que você está, do seu professor, fazendo aula, 4 metros, ele te ensina um movimento ali, você faz aqui, e tudo bem, a gente resolve o problema, né, de como fazer atividade física na pandemia. Eu preciso, nesse momento, e aí se eu voltar um pouco mais à pergunta, né? Você perguntou lá atrás para mim, que no fim eu não respondi, mas você perguntou o que é edificação e não o que é arquitetura. Mas a edificação, então, é a materialização de um conhecimento técnico-científico, né? Eu preciso saber como é que funcionam os esforços, eu preciso saber sobre a compressão, sobre a tração, eu preciso saber como se comporta cada material, eu preciso saber que o concreto é melhor a compressão e o metal é melhor a tração, enfim. Então, o edifício, ele é a materialização de um conhecimento técnico de todos os elementos que o compõem. Mas, nesse momento pós-pandêmico, ou da própria pandemia que a gente está vivendo, repensar, e eu não diria repensar, Márcio, porque historicamente nós temos muitas estratégias e nós temos uma produção de um edifício, e eu poderia falar da nossa história recente, da nossa história moderna, por exemplo, de um edifício absolutamente permeável. Então, o que a gente precisa, e quando eu digo permeável, não é um pano de vidro,
né? Visualmente permeável. Eu estou falando de permeabilidade Sim. espacial. Eu estou falando de permeabilidade de uso. Eu estou falando de permeabilidade de possibilidade de ocupá-lo e de adentrá-lo, enfim. Ou de permeabilidade espacial ali dentro mesmo desse invólucro. Mas a nossa arquitetura recente, moderna, né? Então, ela tem um discurso construído e materializado na sua edificação dessa permeabilidade, que faz com que o edifício se conecte em si mesmo com a cidade. Por quê? Porque no Renascimento eu tenho cidades altamente planejadas e edifícios fechados, né? Com camadas sobrepostas de andares, são os palácios, por exemplo, né? Os palácios. E eu tenho pátios internos. Existe uma relação muito próxima com a arquitetura produzida na própria Mesopotâmia, né? Que eram espaços de vivência internos, porque tem questões de segurança, enfim. E a gente, falando do moderno, do modernismo, né? Não do moderno, porque o Renascimento é idade moderna já, a gente constrói, então, um diálogo desse racionalismo construtivo, onde a questão da técnica torna-se o objeto decorativo, porque é preciso entender que esse conhecimento materializado é que tem valor de ornamento, e não aquele sobreposto lá no movimento moderno, e outras questões, enfim, inúmeras outras, mas outra questão é a relação do edifício com a cidade. E se a gente falar, por exemplo, da prefeitura, aqui de Prudente, a gente não precisa pegar edifícios icônicos, poderíamos falar do MASP, poderíamos falar de vários edifícios, mas vamos falar da prefeitura, né? Vamos falar do tênis clube, vamos falar do projeto do Senac, aqui, que é maravilhosíssimo. Então, A por exemplo, rodoviária. a rodoviária. Então, se você pegar o edifício da prefeitura, no seu projeto original, e como ele foi constituído e usado por muitos anos, aquela rampa na verdade, uma continuação da calçada. Aquele pátio central ali, que divide as duas funções do edifício, né, a Câmara e a Prefeitura, ele é um espaço aberto, quer dizer, é possível que eu continue, por exemplo, com os meus atendimentos presenciais, fazendo com que as pessoas fiquem esperando naquele pátio, que eu coloque cadeiras ali, e eu crio naquela pequena praça de convivência um espaço seguro, e lá dentro do edifício, que eu tenho o isolamento, o fechamento, enfim, o ar-condicionado, entre outras coisas, eu atendo pessoas em menos quantidade. As aulas, por exemplo, no Senac. O Senac é uma escola que se quisesse e se pudesse, do ponto de vista operacional, continuar suas aulas tranquilamente, porque eles tinham, que eles dividiram as salas, né? Eles foram fragmentando e as salas ficaram todas. Mas se você pegar aquela sala de aula que tinha um pano de vidro que se abria para o pátio central e um pano de vidro que se abria pelo lado de fora daquela circunferência, eu tenho o que ali? Se eu tenho as duas aberturas plenamente liberadas, eu tenho o quê? Eu tenho praticamente uma cobertura de varanda, né? Que tem um pátio aberto de um lado e um outro pátio. E aí a gente pode falar, né? Sobre a sala de aula que Paulo Freire fala que ele precisa é uma cobertura de árvore, não é assim? E alguém para falar e as outras pessoas para ouvirem. Então, eu acho que esse resgate da compreensão da arquitetura como algo permeável precisa ser construído na sociedade pós-pandemia. Porque ela foi a sociedade não permeável, ou a sociedade isolada por muros, ela é uma produção do capital, né, Márcio? Que é a excludência, que é a ideia de você ficar para lá e eu fico aqui. E a arquitetura permeável é uma arquitetura que tentou, né? Obviamente que todo mundo já sabe que não funcionou, enfim, e que teve todas as suas críticas, mas é uma arquitetura horizontal, né? A ideia de uma arquitetura que pudesse
se constituir como um braço, né? A sua casa vai até a rua e a rua vem até a sua casa. Então, esse resgate precisa acontecer. Eu tenho um relato interessante. Tem um edifício que a gente fez, um dos edifícios que a gente fez, né? E a Isa, quando ela me chamou, eu falei, Isa, mas ela falou, você podia falar isso. Eu falei, mas o que eu vou falar? Ela falou, fala de alguns edifícios. Tem um edifício, de um estúdio que a gente fez, que é tão bonitinho, eu adoro aquele projeto, sou apaixonada por aquele projeto. Eu moraria naquele projeto. Ele funciona assim, ele é uma caixinha e ele tem uma sala. Essa sala tem um elemento vazado na frente. Aí, imediatamente adjacente a essa sala tem um pátio aberto. Aí eu tenho outra sala, aí eu tenho um outro pátio, aí eu tenho uma outra sala. Essa última sala tem também elementos vazados ao fundo. Então, o que acontece? Eu tenho uma sala, um pátio, uma sala, um pátio, uma sala. Ela não parou de trabalhar na pandemia. E o que aconteceu? Ela atendia uma pessoa de cada vez, uma fisioterapeuta. Uma numa sala, outra na outra, ela abriu os pátios, ela ventilou a frente, ventilou o fundo. Todas as salas tinham aberturas paralelas. E uma dava para o elemento vazado que dava para a rua e a outra para o pátio. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma qualidade de espaço permeável, né, com o espaço externo, que eu preciso resgatar após pandemia. Eu não consigo mais viver em espaços absolutamente fechados. Eu preciso ventilar, eu preciso iluminar, eu preciso abrir portões, eu preciso me relacionar com a rua. Então, assim, eu acredito que isso precisa. Agora, tem uma questão muito importante, Márcio, para isso, para que esse resgate aconteça, que são as educações, os projetos educativos. E aí a gente volta nas questões de cultura, né, de acesso à cultura, que daí vocês vão falar semana que vem. Porque esse espaço, ele é absolutamente elitizado, né? O conhecimento dessa produção de espaço. Então, é aquela história, né? Você vai fazer uma casa de 50 metros quadrados de habitação social, esses conceitos, muro, parede, janelinha, Sasazaki, né? Essas coisas podem ser aplicadas em diversas escalas. Então, é preciso de uma política que reconheça e que resgate essa qualidade. Sim. Né? Enfim. Mas e você falando isso, assim, acho que agora nós estamos sendo mais, assim, vamos dizer, pragmáticos no sentido de vamos pensar o que é possível, né? De fato, dentro das metáforas, né? Que a gente pode produzir no âmbito da cidade e no âmbito de uma vida que pretendemos mudar, né? Depois de passado tudo isso. Tá. No âmbito da prática, né, da ação do arquiteto, da arquiteta, eu acho que você falando isso, talvez uma área, pelo menos uma área, né, uma composição do fazer arquitetura deverá passar por grandes transformações, que é o paisagismo, né? Porque, assim, a ideia, pensando o paisagismo a partir do conceito de paisagem, né, que é uma área onde eu posso, sim. Né, ou seja, o que é a paisagem? Ela não é só um retrato, ela é poderíamos dizer uma representação fiel, né, uma materialização do que nós somos, né, enquanto movimento de sociedade. O conceito de paisagem, a categoria paisagem, ela é isso, né? Então, se o paisagismo, ou seja, essa forma, né, de chamar como se agrega ao edifício, né, a natureza, né? Poderíamos colocar dessa forma. Vou colocar dessa forma, depois você me corrige. Porque parece que na sociedade contemporânea, sobretudo no pós, né, década de 50, da segunda metade do século XX, né, e com a artificialização, né, da cidade, a artificialização da sociedade, assim, levada à enésima potência, por conta da globalização e tudo que ela trouxe, parece que nós
pretendemos representar a natureza, primeiro dentro dos muros, depois dentro de casa, né? E esse processo, ele foi nos fechando também, né? Porque se a natureza era a possibilidade da gente sair daqui, dessas quatro paredes, né? E olhar a nossa vida coletiva, por exemplo, nos espaços públicos, e a gente vem, né, com um movimento de tentar trazer essa representação para dentro do edifício, que é positivo. Todo mundo, não estou dizendo que eu não, né, que a gente que não é legal uma planta verde dentro de casa, que não é legal, né, a gente fazer essa representação. Eu estou dizendo que o movimento, né, que vem acontecendo nos últimos talvez 50 anos vem nos fechando também junto com a natureza, né, representada. E Representada, para a é. gente e talvez a gente vai ter, então, Cris, que explodir de novo, ou seja, derrubar as paredes, né, fazendo essa metáfora, significaria também a prática, né, o conhecimento do paisagismo passar também por uma transformação. Ou seja, olhar a nossa vida de uma outra forma, né, que não somente a partir do edifício, mas com o edifício. Sim. Eu acho que essa questão do paisagismo, não da paisagem, esse paisagismo trazido, né, ela vem muito de encontro à ideia dessa cidade renascentista, construída de forma idealizada, não é? Sim. E é tão interessante que essas paisagens construídas de forma com elementos naturais, mas de forma artificial, dentro dos nossos invólucros, ela remete. Porque daí a gente amplia muito, né, Márcio, a questão. Porque daí a gente amplia a questão no que tange a maneira com que cada um de nós se relaciona com o outro e consigo Uhum. mesmo. Sim. Então, essa ideia de fechamentos, ela tem muito a ver com quais são ou onde estão as nossas verdades, né? E as de abertura, ou seja, aquelas que explodem a parede, elas talvez, né? Não estou aqui falando de psicologia de jeito nenhum, não entendo nada, mas é muito empírico isso, essa analogia, mas talvez elas possam remeter, esse explodir paredes, talvez elas possam remeter a uma ideia de quem é o outro e a própria construção da empatia, sabe? Porque esse ensimesmamento de si mesmo, eu acredito que haja, do ponto de vista da ciência da psicologia, uma ligação direta, e da filosofia, uma ligação direta com esses fechamentos, essas construções de isolamento que nós temos feito. Nós nos isolamos em muros, nos isolamos em casas fechadas, nos isolamos em quartos, colocamos a TV e depois a gente põe um vidro na fachada para dizer que não é bem assim, ó. Tem um vidro, mas aí tem uma Não, cortininha. e até mesmo a ideia do jardim, né? Ou seja, eu vou Sim, fazer aqui e você fica numa contemplação, né? E um distanciamento da coisa. exatamente, é louco, né? Eu, eu mesmo já disse, eu quero olhar, mas a gente não quer só olhar, né? A gente Sim, quer que isso seja, como você disse, permeável, né? Talvez a é, saída seja essa, a gente construir um caminho de permeabilidade, né? mas Recentemente, tô morando numa casa que a grade é baixa e é ai, que vazada, bom. então eu vejo a rua. Olha que gostoso. Gente, quanto tempo eu não vi a rua, sabe? Quanto tempo? Na, E a gente na perdeu rua, isso. na rua da casa da minha mãe, ela é a única casa que ainda tem portão vazado. Ah, aqui também. Fora a casa da frente, que nunca tem ninguém morando. Mas, ô Márcio, eu acho que tem uma outra questão também, que você falou de uma maneira pragmática que a gente faz, que me agonia, até aperta aqui o meu pescoço, é o quê? É a formação, Márcio.
sim. É a maneira que nós estamos formando os nossos alunos. E que eles vêm já com uma formação anterior, claro, mas essa massificação, claro que isso não acontece na escola pública, estou falando aqui especificamente da escola privada, mas a massificação desse processo de aprendizado, de ensino-aprendizagem, né, porque não é só aprendizado, mas da arquitetura, eu estou falando nesse caso, aonde toda a experiência do aluno, a vivência do aluno foi subtraída em horas, né? E cada vez os currículos estão mais frágeis no que tange ao volume, a carga horária, a esse tempo de experimentação que a gente precisa das coisas. E aí a educação não existe mais, né? Elas são fábricas de dinheiro. Então, o objetivo, que é, na verdade, o capital, se não houver uma reforma, eu estou falando aqui no campo da arquitetura, né? Claro, isso é uma reflexão do campo político, da sociedade, enfim. Mas se não houver uma reforma, uma construção, uma reconexão ou uma conexão nova com essas estruturas de que é o tempo, de que é a experimentação, de que é o processo, de que é a vivência. Lá no processo educativo, de uma maneira prática, como arquitetos formados, nós somos devorados pelo mercado. Devorados de uma forma avassaladora. A resistência a esse processo, ela parte da construção de um fundamento muito sólido, e isso só pode ser feito a partir da educação. Então, assim, nós não vamos resolver o problema de uma maneira pragmática, porque todo mundo que está aí trabalhando, todos nós que estamos atuando no mercado, nós somos massacrados por esse sistema. E o que fazer? Aí agora eu devolvo a pergunta, o que fazer de uma maneira prática? Porque a construção de todo esse processo, né, de pensamento, se ele não está sólido, a gente sai e já era, Márcio, acabou. Acabou. Eu estou vendo alunos assim afundarem felizes. E eu não estou falando dos alunos daqueles que a gente já sabia, que não é que afundariam, é que eles nadam, né, nesse poço lá no fundo. E o que fazer, sabe? O que fazer? Eu não acho que haja outra maneira senão construir uma base, porque a resistência a essa situação, ela vem da base que a gente tem. Se a nossa fundação não é sólida, a nossa casa desmorona na hora que vem a desestrutura. E colocar 50 alunos por ano nesse sistema capitalista devorador é avassalador. E são nas bases que a gente precisa trabalhar, né? Porque senão vai cair todos os prédios. Todos os prédios ideológicos caem. E refundar, né? Porque vão voltar... vamos voltar para o debate da cultura e da arte, né? Ou seja, o que o mercado vai fazer ele pretende fazer com a arquitetura, né? E o urbanismo, né? A formação. Torná-la o mais prático possível, o mais pragmático possível, para que isso sirva a uma reprodução rápida do dinheiro, né? Sim. Então, eu acho que esse contexto, por isso que é perigoso, né? Eu sempre falo para os alunos da geografia, como a geografia brasileira, ela não é uma geografia que está no mercado, porque, né, exatamente quando o geógrafo, né, sairia para atuar no mercado, para atuar, né, na prática do planejamento, a geografia assim,
se incorporou, né, ao debate crítico, né, ao debate marxista, e aí isso nos afastou do mercado. Assim, é positivo? Não, não é. A geografia pode muito oferecer na prática do planejamento, assim como a arquitetura, né? E mesmo no mercado. É o fazer. Agora, a gente não pode escapar da possibilidade de produzir teoria, né? Da gente Ah, produzir sim, conhecimento, claro, não, né? exatamente. E isso, assim, à medida, você falou da grade curricular, da formação, à medida que o mercado vai se impondo, e por isso que é a nossa resistência, né, porque a gente não está negando o mercado, mas ele tem um limite para ele opinar no modo como a gente vai estruturar a formação dos nossos profissionais. Estou dizendo mesmo, Sim, estou usando essa palavra conscientemente, profissionais, né? Ou seja, nós somos profissionais. E no campo e na universidade também nós somos profissionais. Mas a sim. gente não pode se esquivar da nossa responsabilidade, né? Ou seja, mesmo nós sendo, eu sou contra, né, a esse modo de cidade que tem sido produzido. Mas, mesmo sabendo que nossos alunos vão projetar, né, vão trabalhar nessa e construir essa cidade, mesmo assim, eu sempre digo, no mínimo, nós temos que saber que eles e elas são conscientes de que aquele não é o ideal modelo, né? Então, mas Então, é é justamente isso. sobre isso que eu falo, sobre esse fundamento sólido que precisa ser construído. E que ele é construído nas escolas públicas e nas escolas privadas não. Porque o que é esse fundamento que não deixa ou que faz com que a gente resista ao sistema que é corrosivo? É Sim. a fundamentação teórico-científica. Sem ela, a gente não resiste. Sem a compreensão da dimensão do que a sua ação gera na sociedade, no outro, no vizinho, na quadra, no bairro, a gente não consegue. Então, o que eu vejo é que existe uma produção absolutamente devastadora com o intuito de transformar a pessoa, o arquiteto e a arquiteta, em construtores, abandonando a construção dessa fundamentação teórico-científica. Então, é justamente isso que eu estou falando. Não é o contrário, não. É na base teórica que se constrói a resistência ao sistema. Não é no caráter técnico. Então, não adianta eu pegar um aluno e ensinar tudo sobre construção. Ele vai virar um fazedor de dinheiro para o capital, para o sistema. Ele não vai virar um arquiteto. Então, é a construção e é a solidez teórica que eu dou para ele, junto, obviamente, que com a dimensão técnica, é que vai fazer com que ele lá fora consiga resistir. Então, e é isso que as universidades privadas têm subtraído. Elas têm subtraído a pesquisa, elas têm subtraído a extensão, elas têm subtraído a experimentação do aluno pelas vertentes teóricas. Ela quer formar um cara que sabe assentar tijolo. E eu tenho aqui, né, 20 anos de experiência e eu tenho aqui uma visualização aí do que estão fazendo os nossos alunos. Professor, a gente não quer pensar o que a gente tem que entregar no projeto, a gente quer uma lista pronta. Gente, vamos ler um texto. Essa disciplina não é de texto, professor, essa disciplina é de projeto. Não, nós temos que ler um texto para construir um fundamento do nosso projeto. Ah, o fundamento do meu projeto é que ele vai ser glamuroso, bonito, elegante e... Gente, glamour, beleza, isso daí é adjetivo. Não é construção teórica sobre o seu edifício, nem fundamenta. Então, é subtraída de nós essa dimensão teórica. E as pessoas não resistirão sem ela. É essa a construção do fundamento. A fundação do arquiteto é esse olhar. Obviamente, cercado da técnica, cercado desses outros olhares. Mas sem essa discussão, não vai para lugar nenhum. Vai ser uma sementinha lá na máquina. Enfim. Pois é, eu acho que é pela política, né? Assim, é pela dimensão do fazer mesmo, né? De você lutar. Eu acho que assim, lutar pela arquitetura, pela geografia, pela história, Sim. pela sociologia,
é a gente lutar pela, né, construir uma narrativa política, né, Sim. coerente a esse momento da história que nós estamos vivendo, né? Eu É. acho que o edifício, por exemplo, ele só vai resistir à cidade se as narrativas, né, considerá-lo cidade, né? Assim, Exatamente, exatamente, e exatamente. considerá-lo cidade significa a gente considerar que, assim, que existe pessoas, que existe vida, né? Então, eu acho que É, é isso. Ô, Cris, eu é acho isso aí. que, assim, a gente tem ainda muita coisa para dizer, né? Eu acho que as que eu estarei aqui dialogando, assim, pelo menos coordenando, né? Porque a gente já estava assistindo muito as que estavam acontecendo, mas acho que com a Priscila semana que vem, com a Maiara depois, acho que esse mês Vai vai gerar aí ser legal. uma inquietação e também, né, de tudo que já foi discutido com as lives anteriores e que a gente pode ainda trazer. Acho que é isso mesmo, né? Como a gente vai levantando essas camadas para reencontrar essa filosofia, né? Esse, esse conhecimento no campo, nesses campos, como a arquitetura e o urbanismo, e como a geografia e como muitos outros, que estão interessados em compreender e fazer a cidade, né? Ou seja, Sim, e a e a ordem tem que ser essa mesmo, né? Compreender para depois fazer a cidade, porque não dá sim, para a gente continuar fazendo sim, sem compreender o que somos e o que seremos, né? Se seremos sim, diferentes num futuro próximo, tá? sim. Acho, A Feigl Stroyer, só para pegar esse gancho, a Feigl Stroyer, que é uma crítica de arte, ela fala sobre o processo de arte, já que você, pegando o gancho da arte da semana que vem, ela fala do processo que é conhecer, apreciar e produzir. exatamente. O conhecimento te dá a capacidade de reconhecer, apreciar e aí, a partir daí, de produzir. Tudo que é fora desse processo não tem como ser considerado, né? Sim, sobretudo porque acho que ela é uma autora, né, que, assim como a gente está aqui tentando colocar, ela entende a forma para além da forma, né? Então, assim, ela Exatamente. fala, olha, eu acho que o que a Faiga fala, também o que o Milton Santos já falou, o que o Lefebvre já falou, que outras autoras também já disseram, sobre a relação de que a forma ela é aquilo que nos parece, o que nos parece por último, assim, né? Porque o que vem antes dela é Sim, um conhecimento, né? É o sim, conteúdo em si, né? exatamente. É, Eu gosto do título do livro, um dos livros dela, que é A Sensibilidade do Intelecto, né? sim, Ela coloca dessa forma, assim, eu acho que ela é bem lembrado, assim, acho que é um nome importante para a gente sim, sim, retomar a leitura. sim. Mas é isso, querido. É antigo, né? Eu queria te agradecer de novo pela oportunidade. Eu acho que eu aprendo muito, sim, aprendo demais. Eu defendo não só a mas a interdisciplinaridade exatamente por isso. Porque se no mundo da lógica fragmentária nós tomamos caminhos diferentes, existe possibilidades da gente se encontrar em algum momento. Sim. Obrigada, eu que agradeço. Adorei. Bom, é uma conversa dentro do campo que eu navego um pouquinho, né? Enfim, sem grandes construções teórico-filosóficas, talvez passando mais pelo empírico, né? E pela experiência. É isso. Tem muita coisa. A gente pode conversar sobre É muitas isso. coisas. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Obrigada a Isa. vocês. Se foi uma baita aula, você que foi a. Obrigado mesmo. Valeu, Ive. Eu que Obrigado a todo mundo. agradeço. Então, gente, não deixa de ver a semana que vem, né, de entrar Oi, aqui, Ive. Um beijo para Ive. assistir Oi, Ive. A Ive tá aí, ó, acompanhando desde o começo. E assistir a semana que vem a Priscila também, a Maiara depois, para a gente continuar dialogando aí
cidade, né? Sobre Obrigada, arquitetura e Marcos. sobre cidade. Namastê para Beijo, todo tá? mundo. Obrigada. Beijo.